Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, segurança, vida e trabalho. Minha galera, com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um material aqui pela Segue Vita. Esse é o nosso episódio número 2, onde continuaremos a falar sobre a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Nesse material especial, iremos discorrer sobre assédio sexual no trabalho. Segue Vita, segurança, vida e trabalho. Como prevenir o assédio sexual no trabalho? Pessoal, é sabido entre nós que o Brasil é um país com alta porcentagem de assédio sexual, segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por exemplo, em 2022, 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio. O número de denúncias também aumentaram no último ano, pois, segundo os dados, a categoria de práticas abusivas representa 23,97% das denúncias, maior porcentagem por categoria de denúncia. O mais alarmante quanto a este último número é onde os dados foram coletados, ou seja, a maior parte dos assédios registrados aconteceu em ambientes de trabalho. É importante lembrar que, além de causar danos emocionais e psicológicos nas vítimas, o assédio também pode trazer consequências negativas para as empresas, como a perda de talentos, a queda de produtividade e a exposição a riscos legais e financeiros. É bom, né? A gente está tratando isso aí. A nova NR5 foi feliz em trazer para dentro das normas esse debate, né? Trazer esse debate para dentro das empresas. Então você observa que mulheres são as maiores vítimas, né, do assédio sexual, principalmente. E isso não é um dado opinião, é uma pesquisa que foi retirada lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2022. 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio moral, assédio sexual, intimidação. Então é algo alarmante e tem que ser debatido dentro das empresas, porque o objetivo dessa política pública é justamente incluir a mulher no mercado de trabalho sem que a mesma sofra traumas no seu ambiente de trabalho. Tá? Eu quero destacar também que nesse episódio vamos falar sobre como prevenir assédios sexuais no trabalho e, portanto, dividiremos esse conteúdo da seguinte forma. Eu mostro para você. A gente vai falar aqui sobre o que é assédio sexual, o que é assédio sexual no trabalho, a CIPA e a lei para prevenir o assédio dentro das empresas. E vamos trazer também 4 formas de combater e prevenir o assédio sexual no trabalho. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O que é assédio sexual? Vamos destrinchar isso daí, né? Antes de discutir as formas de prevenção, é importante entendermos o conceito. Segundo o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 216-A, assédio sexual é compreendido como conduta de quem constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou seja, de acordo com o Código Penal Brasileiro, né, o assédio sexual é uma conduta que traz constrangimentos. E o intuito desse constrangimento é obter vantagem ou favorecimento sexual. E o agente, o meliante, o agente agressor, ou posso dizer assim, está sempre em uma condição, hierarquicamente falando, superior ao indivíduo vítima, muitas vezes mulheres, tá? Então essa é a definição do Código Penal. Isso significa dizer que o assédio é praticado por um superior, pessoal, uma pessoa de grande influência, que pode ser um diretor, pode ser um líder, pode ser um encarregado, um gerente, né? Entre outras possibilidades, dentro do contexto laboral, de modo não consentido com a vítima, ou seja, contra a sua vontade. Então existe essa coação, não é, dentro da empresa.
A pessoa fica feliz por ter conquistado o seu emprego, por ter sua função, se sente orgulhosa por ter importância de certa forma em algum local na empresa, e quando chega lá se depara com um elemento desse, um agressor, um aproveitador. A gente traz também que o próprio Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Organização Internacional do Trabalho, também define o assédio sexual como conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios propostas ou impostas à pessoa contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Então, tanto na definição do Código Penal Brasileiro quanto do Ministério Público do Trabalho, bem como a Organização Internacional do Trabalho, você consegue observar que existe ali uma consonância na definição, não é? E o que a gente traz de tão consoante com isso? O próprio constrangimento, a violação da liberdade do outro, liberdade sexual. O cara vai trabalhar, a pessoa vai trabalhar, melhor falando, para desenvolver suas tarefas, tá? Não é para chegar lá para ser abusado. Aí tem um elemento lá, porque é dono da empresa, porque é diretor, porque é gerente, e se acha dono da vontade das pessoas a ponto de importuná-las sexualmente, tá? Esse cara pode ser o diretor, pode ser quem for, deve ser denunciado. Se a empresa ela não tem capacidade de ter um setor para fazer esse tipo de registro de reclamação, procure o Ministério Público do Trabalho, procure o Ministério Público Federal, quem quer que seja, sindicato, e faça uma denúncia. Porque esse cara, essa pessoa não pode ficar impune, independentemente do cargo dela dentro daquela instituição. Isso tem que ser denunciado. A vítima, ela fica com traumas pro resto da vida, em muitos casos, por causa desses abusos. E isso tem que ser denunciado, sim. Que qualquer tentativa de constrangimento sexual fora dessas condições não configura assédio, mas pode ser enquadrado em outros crimes sexuais que devem ser denunciados. O assédio sexual é considerado crime segundo a Lei 10.224 de 2001, com pena de detenção de até 2 anos. E observe que a pena ela pode ser aumentada caso a vítima seja menor de idade. Agora, o que seria o assédio sexual no trabalho? Pessoal, você começa a observar que mesmo já tendo descrito, né, o que é assédio sexual anteriormente, é importante ressaltarmos o que se enquadra como assédio sexual no trabalho. Esta é uma dúvida que muitas vítimas têm, pois em geral o constrangimento gera medo, confusão, baixa autoestima, entre outros danos emocionais e psíquicos. O assédio sexual no trabalho acontece quando a dignidade sexual de um trabalhador é ofendida, tá? Repito, o assédio sexual no trabalho acontece quando a dignidade sexual de um trabalhador é ofendida. Em geral, o assédio no trabalho ocorre de 2 formas, e eu cito: assédio por chantagem e o assédio por intimidação. O assédio por chantagem é uma investida sexual que, conforme é aceita ou não, pode prejudicar a situação de trabalho da vítima. Por sua vez, o assédio por intimidação gera ali o constrangimento e ações de cunho sexual que tornam o ambiente de trabalho hostil e humilhante. Então você observa que o assédio sexual ele tem esses 2 caráteres, né? Ele pode ser um assédio por chantagem, que é uma investida sexual, e pode ser o assédio por intimidação, através do constrangimento e ações de cunho sexual. Eu destaco a vocês a importância da CIPA e a lei para prevenir assédio nas empresas. A gente falou isso um bocadinho na videoaula anterior, quando a gente falou de assédio moral dentro do trabalho. Já aqui a gente vai falar também o espectro, né, entre CIPA e a lei para prevenir o assédio nas empresas. Olha só, a CIPA é uma comissão obrigatória para empresas com mais de 20 funcionários.
Ponto. O objetivo principal é prevenir acidentes e assédios no ambiente de trabalho. E desde março de 2021, todas as empresas com CIPA precisam ter canais de denúncia. Logo, eu adianto para você, né? Tanto você que é funcionário, tanto você que tem empresa, a opção de você ter canais de denúncia dentro da empresa, na verdade, não é uma opção, tá? Você não tem uma opção. Você que tem acima de 20 funcionários da empresa é obrigado a ter CIPA e, consequentemente, você é obrigado a ter um canal de denúncia contra assédio sexual, entre outros abusos dentro da empresa. Fiquemos atentos que a questão do canal de denúncia não é uma opção, é uma obrigação, tá? Aqui você vê na gravura, né, um elemento abusando sexualmente aqui da funcionária, né? E aí você observa também que na mesa da sala, da mesma, tem a foto ali do marido, né, do santo, ali, e o elemento nem respeita. Então você já começa com essa gravura a observar que muitos casos que mulheres sendo abusadas sexualmente dentro das empresas são pessoas casadas, pessoas comprometidas, né? E que mesmo que não fosse, a pessoa tem que ser respeitada, mas a situação aumenta ainda quando se trata de uma senhora que tem seu esposo, que tem sua família, né? Então aí fica o meliante aí se aproveitando, né, da condição de superior para estar abusando das pessoas. Tem que ser denunciado. A obrigatoriedade do canal de denúncia está descrito no artigo 23 da Lei 14.457. O artigo determina a seguinte situação. Artigo 23. Para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado do trabalho, as empresas com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio e às demais formas de violência no âmbito do trabalho. Então, não é opinião, tá? Existe a lei 14.457, no seu artigo 23, que obriga as empresas que constituem CIPA a ter um canal de denúncia para as pessoas estarem fazendo sua denúncia lá através desse canal. E digo mais, né, dentro do próprio artigo 23, no seu inciso 1, inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. Então, o texto da lei, ele ainda traz a distinção do gênero, né? Conteúdos aos empregados e às empregadas, inclusão de regras, as condutas, né, a respeito do assédio sexual, a gente vai integrar ali, tentar conciliar com as normas internas da empresa. No seu inciso 2, o artigo fala o seguinte: fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração de fatos e, quando for o caso, para a aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelo ato de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis. Olha só, pessoal, o que esse texto nos traz, né? Preste atenção. Preste atenção que a apuração ela vai atingir, né, os fatos, né, e vai atingir também os responsáveis diretos e indiretos. Quem seria o responsável indireto? É aquela pessoa que permite ou que cria situações ou que, ao invés de socorrer, fica calado. Então essa pessoa também pode estar inclusa dentro da apuração, tá? Então a gente está falando aqui de uma apuração ainda nesse momento administrativa, tá? Então
então a pessoa vai sofrer sanção administrativa. Caso a situação seja ampla, a gente vai partir aí para sanções mesmo judiciais, tá? Então é bom que o assediador fique atento sobre essas questões, já que não consegue respeitar as pessoas, então procure respeitar pelo menos as leis, tá? E o senhor, a senhora, na condição de assediado, não se cale. Você não está cometendo nada de errado, não. Você é vítima. Denuncie, reclame, procure as pessoas certas, o local certo para fazer sua denúncia, tá? Fiquemos atentos. E o artigo 23 da Lei 14.457 não para por aí, tá? A gente tem aqui também, né, no seu inciso 3, a inclusão exige que a empresa inclua temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violências nas atividades e nas práticas da CIPA. A CIPA é obrigada a tratar desse tema toda vez que tiver lá uma necessidade. A CIPA é obrigada a falar sobre esse tema. E também no seu inciso 4º, a lei exige a realização, no mínimo a cada 12 meses, de ação de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e a que apresente máxima efetividade de tais ações. Pessoal, o que a lei está dizendo? Que esse canal de denúncia, o trabalho da CIPA, a divulgação, a obrigatoriedade da empresa divulgar esse tema, não é só a questão de assédio sexual ou assédio moral, não. Isso se estende à violência, tá? A igualdade e a diversidade no âmbito do trabalho e outros formatos acessíveis. Já passou do tempo da mentalidade da pessoa ser asiático e outro tá fazendo chacota, do negro, da pessoa que é homossexual, né? Então a gente tem que respeitar as pessoas, tanto no moral, quanto na questão de gênero, quanto na questão racial. Tem que existir. Se você não consegue aceitar, ao menos respeite, porque você é obrigado a respeitar. A gente vive em sociedade e a lei, ela obriga, né? A própria Constituição Federal fala que nenhum indivíduo é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E eu digo e repito, nós todos, na condição de ser humano, de cidadão, somos obrigados a respeitar o outro por força de lei. Repito, se não somos capazes de respeitar o outro em sua totalidade, aquele ser humano que está na nossa frente, você respeite a lei, ou então você vai estar em rota de colisão e pode ser enquadrado aí em um desses artigos que a gente citou, ou até mesmo em nenhum outro, a depender da infração. Fiquemos atentos. E conforme, né, eu havia dito, né, e prometido logo na introdução, vou abordar aqui com vocês de quatro formas de combater e prevenir o assédio nas empresas. Então eu cito logo aqui a primeira: norma de combate ao assédio sexual. O primeiro passo de um programa de prevenção ao assédio efetivo envolve a normatização das regras de combate e prevenção a essa prática. Cada empresa deve possuir um código de ética interno com políticas objetivas, com conceitos, condutas proibidas, as penalidades para os agressores e as formas de denúncia por parte da vítima. Então é preciso que a própria empresa se mobilize em prol disso. Se eu sou contra isso, nada melhor do que eu começar a me mobilizar para ajudar, né, possíveis vítimas. Então o primeiro passo, né,
é a criação de um programa de prevenção ao assédio dentro das empresas. Você que é do RH, você que é técnico de segurança, você que é um líder, você que é um diretor, você que é um empresário sério, pessoa séria, estou convocando aqui agora, que está nos ouvindo aí, até você que é funcionário, leve isso para o debate dentro da empresa, leve isso lá para dentro da CIPA, para o corpo do SESMIT, para que se faça política efetiva para acabar com essa questão. Se não acabar, pelo menos reduzir. Então, o primeiro passo é a criação de um programa de prevenção. Cada empresa ela tem que possuir o seu código de ética, e dentro desse código de ética tem que estar incluso essas questões de assédio moral, assédio sexual, questões de gêneros, questões raciais, porque hoje em dia não se pode mais estar tratando pessoas de qualquer forma, como se fosse um objeto, simplesmente porque trabalho na empresa, eu sou o chefe, eu sou o dono da empresa, eu sou um encarregado, eu sou o líder, eu sou um gerente, eu vou estar usando as pessoas. Acabou-se o tempo desse tipo de mentalidade. Tá? Então, dentro das 4 formas, existe aí a primeira e também existe agora a segunda forma de combater e prevenir o assédio da empresa. E eu cito aí canais de relatos. Após a normatização e divulgação do Código de Ética das empresas, deve-se disponibilizar um canal para a coleta de relatos. Esse canal deve ser divulgado e voltado para o recebimento de denúncias de modo confiável e sigiloso. Então preste atenção, não basta eu ter lá um local para fazer minha denúncia. Eu tenho que ter algo bem organizado, eu tenho que ter algo divulgado na empresa para todos os funcionários, né? Eu também tenho que fazer reconhecer que ali é um local confiável, sigiloso para quem está denunciando, porque não necessariamente é a vítima que vai denunciar, mas uma pessoa que vai ver o absurdo acontecendo e vai ver que a vítima não tem coragem e é quem vai tomar o pontapé inicial. Então eu preciso de um local confiável e sigiloso. Isso aí é a dica 2. Na dica 3, a gente traz para você o tratamento das denúncias, né, e procedimentos internos. Recebida a denúncia, deve-se iniciar o tratamento dessas informações e o devido procedimento interno. O que seria entendido como tratamento dessas informações? Por exemplo, a gente vai checar as provas, né? E-mails, né? Mensagem de WhatsApp, vídeos. A gente vai estar coletando isso daí, ou até mesmo uma testemunha, uma pessoa que testemunhou a situação, para estar tratando essas informações. Aí no parágrafo aqui, ó, logo em seguida a gente tem como dica a investigação. Então depois que eu olhei, que eu peguei as provas, agora vamos investigar a investigação interna e as devidas providências oriundas de procedimentos de punição e afastamento. São parte essencial na construção da prevenção do assédio. Então, a vítima denunciou, provou. Então, algo tem que acontecer. Geralmente, aí vai tá afastando ali o meliante, né? Agora sim, meliante está dando uma punição de afastamento. É uma forma, tá, de começar a construir de fato, a prevenção ao assédio, considerando que muitas vezes representa a concretização de uma denúncia que foi feita sob muito esforço e evita outras vítimas. Então é interessante que o canal de denúncia receba a denúncia e não fica fingindo que vai tomar providência, não, que de fato se mexa, que trate as informações, que investigue, né, que tome as providências, faça uma punição, um afastamento, porque isso é essencial no processo de prevenção. E a vítima vai estar observando que sua denúncia de fato foi concretizada, tá? E foi feita sob todo o sigilo possível. Tá? Então isso é importante. A dica 4, né, é a questão da educação continuada e treinamentos específicos. Também é fundamental que os colaboradores ou os funcionários sejam capacitados para identificar e prevenir o assédio. Então não basta eu dar uma palestra e acabou. É importante que as pessoas sejam capacitadas, principalmente o pessoal do RH também, porque o pessoal do RH geralmente vai ser ali o canal de denúncias. Vai ser um membro do RH, provavelmente
um local mais sigiloso, né, onde a vítima vai ter liberdade para fazer sua denúncia sem ser constrangida novamente, né? Então é importante ressaltar. Então é de extrema importância a educação continuada, o treinamento específico. Isso é fundamental para que se consiga identificar e prevenir o assédio. E logo, os treinamentos eles devem ser realizados na maior frequência possível e devem abordar temas envolvendo o impacto dessa prática e os meios para que seja ali coibida como forma de combate e os canais de denúncias existentes naquela instituição, tá? Pessoal, considerações sobre esse tema. Eu quero trazer algumas considerações sobre o tema assédio sexual no trabalho. Ocorre que a prevenção do assédio sexual é um trabalho contínuo que deve envolver todos os funcionários e líderes da empresa. A adoção de políticas claras, treinamentos, canais de denúncias e procedimentos internos deve vir acompanhada da construção de uma cultura organizacional de respeito e tolerância zero, bem como investigação e punição dos agressores. Pessoal, vou ficando por aqui, mas o material oferecido aqui pela Segvita, o nosso episódio 2, que falamos sobre assédio sexual no trabalho. E aqui encerramos esse tema. Um forte abraço a todos e até a próxima.